Cientistas denunciam fraude do vírus chinês e riscos do isolamento. A pandemia do vírus chinês causou grandes prejuízos econômicos e sociais em todo o mundo. Tá? Desde julho deste ano, um grupo independente de cientistas alemães vem colhendo depoimentos de médicos de todo o mundo para responder aos questionamentos sobre o novo coronavírus. O comitê German Corona Investigation expôs o resultado, concluindo que a crise do coronavírus, iniciada a partir de fevereiro de 2020, foi uma fraude científica, alterando os hábitos, a política e a economia do mundo inteiro. Os especialistas acusam as autoridades médicas internacionais, como o presidente da OMS, o Tedros Adhanom, e também nacionais, por crimes contra a humanidade e exigem altas punições. Enquanto isso, no Reino Unido, outra iniciativa reuniu milhares de cientistas, nós inclusive noticiamos aqui, e profissionais de saúde para expressar sérias preocupações com os efeitos de políticas restritivas, como o lockdown, colocadas em prática por conta aí do Covid-19, da Covid-19. O resultado foi a Declaração de Great Barrington, assinada por mais de 6.400 médicos e profissionais de saúde de todo o mundo. A carta inclui nomes importantes como Phil Hammond, Rosemary Leonard e outros com passagem pela Associação Médica Britânica. A conclusão da investigação alemã alerta para uma verdadeira pandemia de crimes sendo cometidos por governos contra os seus próprios cidadãos. Amém. Pois é, estão acordando, finalmente. Os cientistas recomendam renomear a crise do coronavírus, que o pessoal fala da pandemia, como escândalo corona. Eles apontam fatos já observados por sites e pesquisadores independentes, A gente está citando aqui uma notícia do Estudos Nacionais, mas também o Terça Livre vem falando sobre isso desde março, de que não foi verificada uma mortalidade excessiva devido ao coronavírus, especialmente na Alemanha, o caso desse estudo, argumentando que o vírus chinês teria um potencial letal no máximo idêntico ao das gripes sazonais. Alan, pega os nossos vídeos lá de março, lembra que você falou que era a Terra plana, não foi que você falou? Coronavírus é a Terra plana da medicina. Eu falei que o coronavírus era a Terra plana da medicina, e eu falei, podem me cobrar. Podem cobrar, printa aí e me cobra depois. Aí, cara. Tá, e todo mundo com medinho de falar o que de fato é o coronavírus. Um dos 400 subtipos do vírus influenza A. Ponto final, acabou. Entendeu? Não é o carrapato de um extraterrestre que vai dizimar metade da população, entendeu? E quando a gente falou isso aqui, todo mundo veio com, uma galera veio com 4 pedras, tacando, pegaram um vídeo do Ítalo, o Rafa Fontana gravou um videozinho curtinho ali, e todo mundo, que absurdo, vocês dançando em desrespeito às mortes de coronavírus. Nossa, meu Deus do céu, meu Deus. É porque é um tipo de coisa, assim, cara, que você fala, você olha pra pessoa, você dá um look, assim, pra ver se o olho dela vai ficar meio de doente mental, sabe? Doente mental não, pessoa perturbada, sabe? Você olha assim, cara... É porque é na internet, o cara escreve isso atrás de um perfil ali, mas eu queria ver esse cara falando na minha frente, só pra ver como ele se comporta, se ele vai ter algum tiquezinho de algum paciente psiquiátrico, você dá uma olhada, assim, cara... Às vezes não, às vezes tá de terno e gravata, bonitinho, falando essas asneiras. Mas no fundo, é só um incompetente que nunca estudou nada na vida. Não é que não estudou medicina, ele nunca estudou nada na vida dele. Porque durante quantos meses nós falamos aqui, quase que sozinhos, que todo mundo ia ver isso depois. Galera, vocês vão ver.
Durante quantos meses a gente tratou desse tema dessa maneira, como esses médicos estão afirmando? Quem nos acompanha desde março? Quem que não lembra que a gente falou, galera? É final de primavera, né? Não, como é que era? Final do inverno, início da primavera, não é isso? Isso. Final de inverno, início da primavera. Você tem o sistema de rotação da Terra. Você tem as tempestades de areia na China, em 2 desertos, que levam vírus para todo mundo. Isso ocorre todo ano. Afinal, tinha aeroporto, tinha avião na gripe russa, antes da gripe espanhola. 1880, tô falando tudo de cabeça aqui. 1889, eu acho. Final 88. do século XIX. Hã? Final do século XIX. Final do século XIX. E que também matou, né, várias pessoas no mundo todo. E que depois fizeram estudos para recalcular o número de mortos. E aí descobriram que existiam inúmeros casos, e que poderia ser a maioria deles de comorbidades, pessoas com comorbidades. A falta de higiene também, né? Falta de higiene. Higiene básica, né? Higiene básica. Não a falta de higiene excessível, que é um problema. Falamos aqui do paradoxo da higiene. Enfim, é um tema que a gente já falou inúmeras vezes. Agora vem aí a notícia. Para aqueles que gostam de esperar a grande mídia falar para acreditar, tá aí. Para você. Né? Você que espera sair na Veja, né? Aí, tá aí agora. Você que espera sair na Folha, no Estadão. Não, porque esse blog aí, esse sitezinho aí, esse portalzinho de direita, conservador. Não, agora eu tô lendo aqui na Veja. Né? Engole aí agora, brother. Engole aí. Né? E a gente falou que era muito estranho o que estava acontecendo. Depois começamos a ver vários crimes sendo cometidos. Aí agora tem mais um, hein? Fraude de venda de vacina em Niterói. Isso. Entendeu? Fraude de venda de vacina em Niterói. Vai lá, tonto. Vai lá, você que acredita. Vai, seja feliz. E aqui, ó, um aspecto que eu quero trazer para vocês. Aqui tem gente criticando a esposa do Trump. De direita. Porque ela falou que as criancinhas vão ter que todas tomar vacina, etc, etc. Aqui a galera vê se existe um movimento político entre os conservadores aqui chamando o pessoal que criticou a esposa do Trump de traidor. Vê se tem um. Não, fulano não é um traidor. Esse papinho de traidor aí deu no saco já. Exatamente. Max? Sim. Pensei que você tinha dormido aí. Não, tô aqui, tô te ouvindo. Queria ver o Bruno também. Não, é isso exatamente que o Alan falou, né? Depois de um grande nível de fraudes que a grande mídia promoveu, foram escondendo fatos, inclusive ligados a ela, né? Aqui, RBS, Rio Grande do Sul, o senhor Sirotsky, né, que é o dono da RBS, havia sido tratado com cloroquina. No início, eu não vou cansar de repetir esse fato, lá no início, lá em maio, quando a pandemia estava começando aqui no país, aí ele tinha sido tratado com cloroquina, um dos primeiros casos aqui de Porto Alegre. O que a grande mídia daqui fez logo depois? Continuou falando que cloroquina não funcionava, não tinha razão científica, nada. E agora, nós estamos tendo aqui mais de 6.500 cientistas que estão não somente assinando e confirmando que aqueles países que promoveram imunização do rebanho, aqueles que estavam certos, como chamando a pandemia de escândalo corona. Vejam, o que esses cientistas estão lutando contra um sistema que está composto de grande mídia, de instituições, de políticos que ao mesmo tempo se deixam influenciar por pautas da China e por pautas globalistas, e que agora, depois que trancaram tudo, depois que geraram os grandes picos e, vamos dizer assim, o pouco de morte que o corona deixou aqui no país, foi gerado grande parte
por justamente deixar as pessoas dentro de casa imunizando, né, perdendo a imunidade, né, e não deixando a imunização de rebanho acontecer. O Uruguai, menos de 50 mortes com imunização de rebanho. Suécia também combateu bem. Ou seja, só aqueles países que resolveram promover o lockdown rígido, excessivo, como o Brasil, é que tiveram os maiores números, ainda que fosse 0,1, né? E de fato não era tudo aquilo que eles diziam, né? Então tá de parabéns principalmente o pessoal da Praia do Rosa, né, que promoveu o maior ato principalmente, né, de libertação do escândalo Corona. Aí, ó, praia lotada, é isso aí mesmo que vocês têm que fazer. Veja, né, ainda que eu tenha ido pro litoral também, eu via pessoas que estavam indo pro litoral com medo. Mas você tem que botar máscara ainda que você esteja aqui, porque... meu amigo, né, sai desse medo. Sai desse escândalo, para com esta pauta de grande mídia que entra na cabeça sua e gera medo. Medo sim é que vai diminuir a sua imunidade, tá? Medo sim é que vai diminuir. E outra... E não é figura de linguagem. Não é figura de linguagem. Medo diminui de fato a imunidade. Isso está comprovado por os médicos mais especialistas justamente na epidemiologia, eles afirmam. Medo. Você sair da rua, você pegar uma pessoa, você chegar perto de uma pessoa, essa neurose que você cria, vai cair sua imunidade, tá certo? E outra, já alertei aqui no Terça Livre, Alan, já lancei antes esta campanha aqui, né, eu acho que o Max estava presente, inclusive, que era o seguinte, libera a cancha do futebol. Sim. Se o futebol não voltar no Brasil, meu amigo, seu filho não volta para a escola. Seu filho vai ter um ano perdido. Entendeu? Você aí que pode não gostar de futebol, é bobagem, é perda de tempo, tudo mais. Eu também concordo. É uma diversão, mas também pode servir como uma perda de tempo e um ócio para muitas pessoas. Mas se não voltar ao futebol, meu amigo, seu filho não vai voltar para a escola, seu emprego não vai voltar à normalidade e os cortes vão continuar acontecendo. Quer dormir bem, que seu emprego vai estar guardadinho, então ajuda o futebol também a voltar. Pois é. Não, e olha, você aqui, o profeta do caos, que isso não vai parar, tá? Não vai parar. A elite globalista já descobriu qual é o caminho para manipular as nações. Isso não irá parar. Logo, e quando eu digo logo, estou falando questão de no máximo meses, vai aparecer uma nova narrativa, tá? De questão de saúde, que pode ser até de outro vírus, mas vai aparecer e eles vão tentar colocar novamente medidas restritivas de isolamento. Ô Max, e quando eles usarem essas medidas, para perpetuar essas medidas para falar do influenza A mesmo, da gripe mesmo, os números são muito maiores. Exato. Os números de óbitos de gripe comum são maiores. Então você imagina se eles quiserem usar o mesmo método que utilizaram para combater o coronavírus, mas dessa vez para poder combater a gripe em si, fodeu, a gente vai ter que andar igual astronauta, cara. Sim. Que os números são muito maiores. Não, se você juntar malária, se juntar malária, gripe comum, influenza A, né, e qualquer outra doença, acabou. Eles vão sempre criar uma narrativa de que o mundo está sendo dizimado. Sem trazer para as pessoas aquilo que nós falamos aqui ad nauseam, né? A realidade do número de pessoas que nascem. Quando você olha o número da população mundial, o número de pessoas que morrem, e você não fala o número de pessoas que nascem, você pensa o quê? Mano, vai sobrar eu, minha esposa e meus filhos se a gente ficar trancado dentro de casa, porque vai geral morrer. Vai todo mundo sumir do meu bairro, entendeu? Vai ficar o Brasil e uma galerinha aqui na América do Sul, mas vai morrer todo mundo. Porque eles não dão os números reais. O número de pessoas que morrem, de acordo com o número da população, e o número de pessoas que nascem. E o que acontece no mundo
nesses 3 aspectos nos últimos 50 anos. Ninguém está falando isso. Ué, Nós falamos aqui ad nauseam. Você quer ver uma mudança de paradigma? Nos últimos 50 anos. Diga, Max. Uma mudança de paradigma na questão do Covid, eu acho que aconteceu em maio, mais ou menos. Pode parecer presunção, mas não é. O pessoal vai lembrar, pessoal do chat lá desde maio. O Ítalo Lorenzon foi o primeiro que falou que o governo tinha que começar a divulgar o número de curados. Você lembra disso, Alan? Lembro. E aí começaram a divulgar o número de curados. E isso começou depois a passar para a grande mídia. Eu acho que a primeira a entrar foi a Record, né? A mostrar também. Oi? Mas começou aqui. Começou aqui, não. Foi a ideia do Ítalo. Uhum. Né? Que ele falou, eu acho muito estranho esse número de infectados está crescendo e a gente não sabe do número de curados. Aí o Ministério da Saúde começou a mostrar, aí depois acho que a Record começou a mostrar, e o número de curados começa a dar um pouquinho de sentido de proporção das coisas. Né? Você pode olhar que até mesmo a questão da histeria, ela começou a diminuir um pouquinho a partir dali. A partir do momento que você mostra o número de curados. Ah, são 5 milhões de infectados. Mas quantos desses já foram curados? 4 milhões e meio. Isso era antes, né? Agora eu já não sei. Não vi o de hoje. Então aí a pessoa, pô, mas calma aí. Né? Foram muitos infectados, mas também foi... A grande maioria já curou. Então você começa a ter um pouquinho de senso de proporção. Né? Então isso aí é uma coisa que eu acredito que inclusive na próxima vez eles não vão dar mais. Vai ter muito canal aí da grande mídia, né? Do Mercadores do Caos, que não vão mais querer falar de número de curados, porque isso teve um efeito muito benéfico para as pessoas, o número de pessoas curadas, e era omitido. Passamos meses com esse número sendo omitido, e foi aqui, né? O Ítalo Lorenzon que colocou essa ideia de que se deveria falar também o número de pessoas curadas, né? O chamado placar da vida, né? Max, eu achei que jovem, o número de curados, eu achei que um vídeo de 30/3/2020 no Terça Livre. Então foi em março. É. Então foi em março. E nós temos Eu pensei que tinha sido final de abril, início de maio. Foi final de março, início de abril. E tem aqui, ó, o número de curados. Depois você vai ter 2 de... Deixa eu ver, esse aqui é junho. Esse aqui, abril. Foi abril, né? Não, tem abril. Eu achei em março. Eu achei 30 de março. Também. A gente tem aquela pesquisa nossa interna lá de pegar palavras. Sim, sim. Acabei de achar aqui em março. Porque agora eu tô assim, meu irmão. Outro dia tinha um que falou assim, não, por que vocês não falam Agora vocês mudaram a narrativa sobre esse negócio de verba de gabinete? Agora a gente tem a ferramenta aqui, filhão. Que eu pego o que eu disse, quando eu disse, em qual vídeo, qual minuto, qual segundo. Chupa essa. Agora, qualquer um que venha com papinho... Né? Não, que você defendeu intervenção militar PF, né? Você defendeu a intervenção. Então, vem cá, filhão, vem cá que agora eu vou te dar uma enxurrada de vídeo mostrando o que é dialética, o que é análise. Então senta que lá vem a história. Lembra da musiquinha do Rá-Tim-Bum? Não, eu acho engraçado, Alan, que a conversa que mostraram aí, você estava falando em questão de segurança pública. Não é que tava um caos. Dele está guardado, Max. Dele está guardado. A bandidagem tava tomando conta lá. Não me lembro qual era a situação mais. Mas foi alguma situação dessa da bandidagem. Você falou, não, tem que, né, usar aí o Grupo Antifa. Pois é, foi do Antifa. Pois é. Era uma questão de segurança pública. E aí nego veio com a narrativa de intervenção militar no sentido de golpe, de regime militar. Quer dizer, cara, o analfabetismo funcional do Brasil superou todos os limites. Eu mato com ele e mostro o pau, cara. Agora eu chego aqui, ó, faço a pesquisa. Eu tenho uma pesquisa interna aqui que eu pego onde eu disse, quando eu disse, em que minuto, em que segundo, e diz qual é o trecho em texto aqui,
Depois é só clicar e você vai direto no vídeo, direto no minuto, segundo que eu falei aquilo. Botou palavra em minha boca agora, meu irmão. O cara tá tentando colocar aqui, ó, eu tiro, mando ele arrear as calças, bota ele no cantinho e depois mostro pra ele o que eu vou fazer com essas palavras. Vamos encerrar o bloco, então. Depois dessas palavras de sabedoria, né? É isso aí, passa pano ao caralho, pô. Pois é. Que Deus abençoe o Brasil e saia da ignorância. Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Saia da ignorância.